Olá a todos, hoje eu vim falar sobre mais um artigo, que traz informações relevantes para a gente usar no dia a dia, na prática clínica e na profissão de tratamento com os pacientes. Bom, antes de mais nada, eu acho que é interessante, algumas pessoas têm perguntado, talvez não seja óbvio para todo mundo, por que a importância do artigo científico? Bom, o artigo, ele vai ser o último momento, aquele é como se fosse o fechamento de um trabalho que teve todo um rigor em termos metodológicos. Ele passou pelo crivo de avaliação e revisão de pares na mesma área, Então não é só o que você acha, alguma coisa que você fez, mas outras pessoas de outras universidades, de outras instituições ao redor do mundo, elas vão avaliar o seu trabalho, avaliar o rigor metodológico, e isso dá um peso extremamente importante no quanto aquele trabalho, aquelas informações dadas, aqueles resultados, eles realmente podem ser considerados adequados, evidências de fato que vão produzir alguma mudança num grupo, num tratamento, num conhecimento, e o quanto eles podem ser generalizados. Então isso é importante, principalmente quem não é da área acadêmica, é importante que vocês tenham em mente para poder usar esse material na formatação do trabalho de vocês. E hoje o artigo que eu trouxe é mais um artigo que relaciona exercício físico, cognição e saúde mental. É um artigo que foi publicado pelo nosso grupo, Então tem dois integrantes do nosso grupo que são autores desse artigo, que foi publicado na revista PNAS, que é a revista da Academia Nacional de Ciência Americana, que tem também, como eu já falei em outros momentos, um alto fator de impacto, o que demonstra que o resultado que é publicado ali, ele realmente é aceito e tem uma possibilidade de impactar na comunidade que trabalha com aquele tema ou com aquele assunto. Bom, enfim, então esse artigo, na verdade, ele é uma opinião / comunicação que vai comentar sobre um outro artigo que foi publicado também em 2018. Bom, então esse que eu trouxe para vocês, ele fala sobre o aumento do efeito do exercício na saúde mental, questionando o quanto a intensidade a intensidade do exercício é ou não importante. E ele vai dar uma opinião sobre um artigo. Ele foi publicado em dezembro, dia 18 de dezembro de 2018, e ele vai falar sobre um artigo que foi publicado também em 2018 por um grupo japonês. O que esse grupo encontrou? Esse grupo encontrou que um exercício de baixa intensidade, em torno de 30% do consumo de oxigênio, seria o suficiente para produzir melhoras na função hipocampal associada à memória. E que isso interferiria na saúde mental, associado não só a aspectos da memória e cognição, mas também a aspectos da ansiedade. E aí a opinião que se dá em cima dessa informação é justamente questionando se a baixa intensidade, por si só, ela produziria essa melhora da função hipocampal, representada aí por um aumento da neurogênese, que é, para quem não sabe, o nascimento ou a produção de novos neurônios por determinadas áreas do hipocampo. Bom, o hipocampo, como grande parte das pessoas já sabe, é uma área extremamente importante para a formação de memória e, consequentemente, para o desenvolvimento de novas aprendizagens. E o que se vai questionar em relação a esse artigo inicial? O que nós questionamos? Que existem alguns fatores que são importantes para levar em consideração o efeito do exercício na saúde mental, seja a saúde cognitiva ou na saúde emocional, que é a duração do exercício, a intensidade, e que uma intensidade leve, ela por si só, principalmente no efeito agudo, ou seja, numa única sessão de exercício, não seria o suficiente, e além disso, o nível de treinamento do sujeito. Então, a combinação desses três fatores deveria ser levada em consideração para conseguir entender o efeito neurobiológico do exercício, principalmente esse efeito agudo. Então a gente sabe que a intensidade ela é um fator importante, e aí ela vai ser medida justamente pelo consumo de oxigênio daquele organismo, por quantos por cento do consumo de oxigênio daquele organismo, quantos por cento aquele organismo consome, porque a intensidade está associada com o quanto o
o exercício modula a magnitude do efeito da cognição. Então, esse artigo ele fala sobre isso, mostrando aí que as diretrizes para o tratamento e para o efeito do exercício como um tratamento na reabilitação, né? A gente sabe que uma das grandes novidades que a neurociência tem trazido para vocês, né, ou para todos nós, é que o exercício ele não está fechado somente em melhoras vasculares e melhoras do corpo, não levando em consideração alterações cognitivas também. Então ele tem efeitos diretos no funcionamento cerebral. E para isso, esses detalhes como duração, intensidade e nível de treinamento do indivíduo devem ser levados em consideração para conseguir ampliar esse efeito positivo e tornar realmente o exercício como uma forma de tratamento. Bom, a ideia de apresentação do artigo de hoje era essa. Eu vou novamente deixar um recado para vocês aqui no final, pedindo para vocês se inscreverem lá na nossa página do YouTube, principalmente para quem estiver gostando dos vídeos, e acompanhar, né, receber notificação toda vez que a gente tiver um vídeo novo. Bom, vou deixar vocês por aqui.